relacionando os modelos atômicos. Aí, lembrando uma coisa muito importante, ao final dessa aula, na descrição do vídeo, você tem um material em PDF, alguns exercícios, 5 exercícios para você poder exercitar o básico relacionado aos modelos atômicos. Porque no nosso canal, aqui na mentoria do Injeção na Veia, são aulas resumo para poder te ajudar na sua prova, no seu vestibular e aquela revisão básica para o Enem, beleza? Então, o que vai acontecer? Quando estamos falando de modelos atômicos, temos que considerar que é uma representação do átomo, como ele se comporta na natureza, porque o homem sempre foi muito curioso. Dentro dessa história, vimos que Demócrito e Leucipo, eles conseguiram identificar que o átomo ele é o quê? Indivisível, certo? E assim foi por um bom tempo. Que quem reforçou isso também foi Dalton, que até o modelo atômico dele, que a gente fala, que é o de bola de bilhar, que não se divide. Já tentou quebrar uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca? Que depende da região do país, tem essas questões. Agora, Thomson, que é considerado o pai do elétron, ele já gostava de culinária, porque às vezes, uma grande maioria já é provado, a neurociência prova, mostra que quando a gente relaciona um objeto de estudo com uma situação de dia a dia, fica mais fácil a percepção de quem está ouvindo. Então, o que ele acabou fazendo? Ele percebeu que o átomo, ele considerou teoricamente que era uma partícula positiva, constituída de partículas positivas e incrustado de partículas negativas, certo? Isso ele fez ele idealizou essa situação. E aí por isso que se fala que é um modelo atômico relacionado ao pudim de passas ou pudim de ameixas, onde as ameixas ou as passas seriam o quê? Os elétrons incrustados. Belezinha? Hoje, na atualidade, a gente poderia falar que é um modelo de panetone, né? Eu sei que não tem nada a ver, o professor de exatas não sabe fazer piada, mas fica mais próximo em relação a esse processo. Aí, nessa história toda, veio o Rutherford. O Rutherford, o que era mais legal? Que ele não estava estudando o modelo atômico, ele não estava querendo provar nada. Ele estava estudando radioatividade. Ele fez uma experiência do teparo de ouro, que foi o bombardeamento com partículas alfa, e ele percebeu que teve áreas que estavam mais concentradas e áreas que estavam vazadas. Aí ele percebeu, caramba, então significa que eu tenho 2 regiões? Aí dentro dessa historinha que veio, caramba, então eu tenho um núcleo e eu tenho a outra região que é a eletrosfera. Então significa que no centro eu vou ter as cargas positivas e na eletrosfera possivelmente vou ter a parte negativa e que isso fica girando. Então por isso que ficou o nome, né, do sistema planetário ou sistema solar, beleza? Só que dentro dessa história, como eu já disse para você, sempre o modelo vai sendo aperfeiçoado. E essa questão se resolve com Rutherford-Bohr, que vão ter a questão das camadas eletrônicas, certo? Nós vamos ter a questão dos saltos quânticos. Até quando a gente estuda um pouco mais adentro a atomística, a gente vê a distribuição eletrônica, os números quânticos. E uma coisa que eu já falo para você, esse vai ser o tema de uma próxima aula de revisão. Belezinha?